Graça e paz, irmãos. É uma alegria para mim conseguir falar para os irmãos, transmitir uma porção da palavra e aquilo que Deus colocou no meu coração. Gostaria que nós abríssemos a Bíblia, cada um abra a sua Bíblia, Salmo de número 55. Amém? Diz assim o Salmo de Davi: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e nos muros adentro. Campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem me exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti. Amém? Pai, meu Deus, abençoa, Senhor, este momento. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti a Tua palavra. Usa, Senhor, como lhe aprouve. Senhor, meu Deus, nós Te pedimos, repreende toda ação do inimigo que possa querer tomar a Tua palavra, o nosso entendimento, Senhor. Que possamos, Senhor, entender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. No meu momento de devocional desta semana, pedindo ao Senhor qual seria o texto que Ele colocaria no meu coração, e eu fui pensando, orando, e o Senhor me colocou este tema, esse texto do Salmo 55, e ele parece no início que é um salmo de sofrimento, de não solução de um caso que Davi passava, porque ele contava durante esse salmo o que aconteceu com ele, aonde o que entrou na vida dele, o que causou esse temor na vida de Davi, não veio do inimigo, não veio de alguém que ele tinha como ruim para ele, ou quem não gostava dele.
mas muito pelo contrário, era alguém que o texto diz que eles caminhavam junto, que eles partilhavam da intimidade junto, que eles dividiam o seu dia a dia junto, que era uma pessoa chamada Aitofel. E muito mais aconteceu nesse momento quando Aitofel foi contra Davi e apoiando o filho de Davi, Absalão, quando este armou um plano para tomar o trono da nação, tirando de Davi. Então vocês imaginem aquele momento triste que ele estava, onde o próprio filho tinha como um conluio com um amigo para tomar o trono dele. E Davi, para não ter problemas com o filho, e Davi, para não ir contra tudo aquilo que ele pregava, de seguir as ordens do Senhor, ele fugiu da cidade. E quando ele fugiu com seus homens da cidade, ele sentiu esse pavor, esse tremor, terror no coração. E nós conseguimos entender, lendo esse texto, como se afligiu a vida de Davi naquele momento. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos e perguntar para os irmãos: tens aflição? O que nós fazemos quando temos nossa aflição? O cântico que nós louvamos a Deus, o salmo introdutório que nós partilhamos, mostra-nos que nós passamos por aflições, que nós passamos por problemas, que nós passamos por necessidades, e muitas vezes ela vem da onde a gente não esperaria que ela acontecesse. Ela vem daquele que nós temos o maior carinho, o maior apreço, aquela pessoa que ela deveria ser, sem sombra de dúvidas, o teu amigo no momento que você precisa. Nós vemos igrejas que membros se rebelam contra o pastor, nós vemos filhos que se rebelam contra os seus pais, nós vemos irmãos que brigam por motivos pequenos, que não abrem mão da sua decisão, do seu pensamento, da sua forma de agir e quer que seja imposta sobre a outra pessoa. Nós temos companheiros de trabalho que brigam por uma tampinha sem valor. E cada um de nós pode ter um tipo de aflição que esteja passando. E de acordo com o nosso texto, eu gostaria de falar com os irmãos 4 verdades que esse texto mostra para nós e para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. A primeira verdade que o texto nos mostra é que nós passamos por aflição e que nós temos momentos que temos medo, momentos que o nosso coração, assim como está no verso 4, estremece-me no peito o coração e terrores de morte me salteiam. Nós às vezes passamos por momentos de aflição, de terror, que nós não gostaríamos de passar, e que eles surgem na nossa vida, aonde nós vamos ter problemas causados às vezes porque nós, com a nossa própria mão, trazemos para junto de nós, criamos esse problema na nossa vida, ou nós simplesmente acontecem para que a graça de Deus, a glória de Deus seja manifesta na nossa vida. Mas é inegável que esse problema, ele nos causa aflição, ele nos causa esse terror, e nesse momento, na vida de Davi, era terror de morte. E a palavra, quando diz para nós terror de morte, ela quer dizer que era muito grande o terror que ele sentia. Era muito problema. Era um problema que ele não via solução, ao ponto de ele fugir da cidade, ao ponto de ele não enfrentar para não causar mal para o seu filho, ou para ele enfrentar o seu filho e causar mal para os soldados e as pessoas que estavam junto com ele. Ele orou a Deus e foi pela sair da cidade.
E ele saindo da cidade, ele falou para quem estava ali vendo ele sair: se for da sua vontade, Deus, eu retornarei, mas não derramarei sangue. Não derramarei sangue. Nós passamos muitas vezes, com a permissão de Deus, por aflições, e essas aflições nas nossas vidas, elas nos causam um terror grande. Pessoas que, quando estão por uma aflição, com um problema, se trancam dentro do quarto. Pessoas, quando estão com um certo terror, quando estão com medo, se tornam com problemas de depressão e fogem do problema, não enfrentam o problema. Nós podemos ter aflição no nosso coração, que nós tomamos decisões que são decisões com o sangue quente. Nós não vamos buscar o nosso conselho com Deus, nós não vamos orar para Deus, nós queremos decidir por nós. Essas aflições causam problemas físicos, problemas psicológicos, problemas de diversas enfermidades no nosso corpo, porque não sabemos lidar com a aflição. E esse texto mostra para nós que nós também, assim como Davi, passamos, e Deus sabe que nós passamos por aflições. Queremos decidir, às vezes, um problema de trabalho, um problema no lar, um problema físico, um problema na família, e esses problemas, eles nos afetam. É a nossa primeira verdade que nós temos que aprender com esse texto, é que Deus sabe que nós sofremos momentos de aflição. A segunda verdade que o texto mostra para nós, no verso 7, que diz: eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. E o verso 6 diz: quem me dera asas como de pomba. O texto mostra para nós que existem aflições que são tão grandes que nós queremos mesmo fugir, que nós gostaríamos de desaparecer, que nós gostaríamos que não acontecesse na nossa vida esse problema, que nós não temos forças para lutar contra essa aflição. Nós queremos ter asas e mudar de lugar. A palavra diz que Davi queria ir para o deserto, ter asas e ir para o deserto e se esconder, de tamanha era a sua aflição. Será que hoje tem alguém passando por uma aflição e tem vontade de se esconder? Será que nós temos medo de passar por algum problema e durante esse medo de passar pelo problema, nós abrimos mãos, inclusive até da vida, de viver, de buscar novas perspectivas? Será que o medo tão grande de receber um não nos tira a vontade da evangelização, ao ponto de nós não conversarmos com o nosso irmão? Será que o medo de nós recebermos um não numa petição que nós vamos fazer nos tira inclusive a vontade e a coragem de fazer aquela petição, de conversar com alguma pessoa, de enfrentar o nosso problema? Será que isso acontece na nossa vida? Será que nós enfrentamos isso? Sabemos que temos que fazer um determinado trabalho, uma determinada ação, mas temos medo de fazer? E aí vocês podem se questionar: mas se Deus falar para mim que eu vou ter vitória, eu vou? E se Deus falar para mim que eu não vou ter vitória, eu não vou? E aí nós temos 12 espias que foram visitar uma terra prometida. 12 que Deus prometeu para eles, e 10 não acreditaram, 10 tiveram medo. Então, acontece na nossa vida, nós temos vontade de fugir. E aí, quando somos repreendidos, queremos fazer com a nossa força, da nossa forma, e não da forma que Deus explicou para nós.
Nossa segunda verdade é que às vezes nós temos vontade de fugir e se esconder. A terceira verdade que o texto nos conta é que quando nós temos um problema, e Davi demonstrou aqui para nós que no pior momento, o que ele fez? Ele invocou o Senhor. Ele tinha quem estava junto com ele. Ele tinha aquele que ele sabia que prometeu tudo o que estava acontecendo, da unção de Davi rei, da paciência de Davi para assumir o trono, de uma linhagem que sempre ia ter a linhagem de Davi no trono. Deus havia feito uma promessa para Davi. E nesse momento que ele ficou aflito, ele pensou inclusive em fugir e ter asas e desaparecer, mas ele se voltou ao Senhor. No versículo 16 diz assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele sabia que tinha um terror de morte no seu coração. Ele sabia que ele estava indo para alguma coisa muito difícil. O que aconteceu com ele foi algo que ele não esperava que acontecesse. Das pessoas próximas a ele. Ele teve vontade de sumir, de desaparecer. Mas ele não queria que a revanche fosse por ele, mas que o Senhor desse a vitória para ele. Que ele ia se apegar ao Senhor, e ele ia invocar o Senhor, para que o Senhor desse a vitória para ele. E quando ele saiu da cidade, ele falou com as pessoas que estavam ali próxima dele. O livro de 2 Samuel conta para nós, que ele falou: se for da vontade do Senhor, eu invoco o Senhor, e que se for da vontade do Senhor para mim retornar, eu retornarei. As aflições batem na nossa vida, nós temos vontade de desaparecer, mas nós devemos nos voltar ao Senhor. Nós devemos crer que o Senhor sabe de tudo, aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Ele prometeu algo para você? Você tem uma promessa para a sua vida? Ah, mas eu não tenho uma promessa, Deus nunca falou comigo. Deus promete na sua palavra que ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da salvação. É o mínimo que nós temos, é a nossa coroa da salvação. O mínimo que nós temos, e cada um com os seus dons, com os seus talentos, servem ao Senhor. E servindo ao Senhor, nós invocamos ao Senhor, para que nós consigamos terminar a nossa jornada. Terminar aquilo que o Senhor deu para nós, para que nós possamos desempenhar o papel de cada um aqui onde a gente está. Mas o nosso papel, ele vai chegar. O papel, ele chega agora, ele chega de noite, ele chega amanhã, ele chega no trabalho, ele chega com um familiar, ele chega com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, que às vezes vai lá te incomodar, o vizinho que liga som alto, o vizinho que tem um cachorro que não para de incomodar e enticaca as pessoas que passam na rua, o vizinho que não corta o mato e cresce e entra um monte de pernilongo. Aonde nós estamos, nós temos os nossos problemas e devemos invocar o Senhor e usar o momento para que possamos falar de Jesus para essa pessoa. Nós devemos invocar o nome do Senhor, porque Ele é aquele que luta as batalhas por nós, é Ele que vence as batalhas por nós. Não é eu, não é com o míssil da Ucrânia, não é, é o Senhor. Se o Senhor não quiser, acabou. E se o Senhor quiser, um venceu, o outro não venceu. Os planos do Senhor são inabaláveis. No macro espaço do mundo, do planeta, e no teu micro espaço do coração,
O Senhor é soberano no que Ele decide para a sua vida. Então nós entendemos essa verdade ali, que o Senhor está no controle. Ele comanda tudo. Amém? E a nossa quarta e última verdade que esse texto mostra para a nossa vida é que nós devemos confiar no Senhor. Versículo 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais, jamais, jamais permitirá que o justo seja abalado. Não é qualquer um que não vai ser abalado. Não é qualquer um que está protegido. É só o justo. E quem é o justo? O justo é o justificado. E quem nos justifica? Cristo nos justifica. Então, se estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Se nós estamos em Cristo, nós estamos justificados. Somos justos. Sou justo porque eu sou certinho? Não. Eu sou justo porque Cristo me justifica. Porque Ele pagou com seu sangue os meus pecados, os meus delitos na cruz do Calvário. E o salmista conta para nós aqui muitos anos antes de Cristo. Mas ele aponta para alguém que vai nos justificar. Porque por nós não existe um justo sequer. Sem Cristo não existe um justo sequer. Essas verdades, elas devem crescer no nosso coração. Nós temos que entender que passamos por problemas. Num início de ano que temos tantas expectativas, uns bons, outras ruins. Uns torcem pelas boas, outros mostram as ruins e falam, viu, eu te falei. E nós estamos vendo tanta coisa acontecer que alguém disse que ia fazer da forma assim e está fazendo assado. Nós vemos coisas acontecendo no nosso país que nos deixam preocupados, como diz uma postagem do nosso irmão Amarildo, que nós vivíamos no paraíso e a imprensa pintava como um inferno. Aí a tendência é viver no inferno e a imprensa pintar como um paraíso. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. De uma forma ou de outra. E nós ficamos aflitos. E a nossa aflição nos faz, conhecendo esse texto, entendendo essas verdades, que nós podemos sim ficar aflitos. Que temos muitas vezes vontades de ir embora, ir para algum lugar, fugir. Conhecemos também a verdade que devemos invocar ao presidente? Não. Ao ministro? Não. Nós devemos invocar a Deus. Ele é que nos sustenta. É a Ele que nós devemos nos achegar, nos aproximar, nos apegar. Confiar em Deus. E a nossa última verdade, a nossa quarta verdade, é que nós devemos confiar no Senhor, que Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da nossa vida, Ele tem o controle da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, Ele tem o controle do planeta Terra inteiro. E Ele tem o controle. Nós devemos confiar no controle do Senhor. Ah, mas então eu não quero mais fazer nada porque já está tudo decidido. Não é assim também. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos coloca para fazer. Nós devemos seguir dia após dia, confiando no Senhor, orando e praticando aquilo que Ele coloca na nossa vida. Assim como fez Davi. Era momento de se retirar da batalha e teve o momento de ele retornar e ser vencedor. Mas Deus é aquele que falou para ele o que ele devia fazer. E ele se colocando na brecha, se colocando aos pés de Deus, aos pés do Senhor, ele obteve vitória. Amém?
Dessa forma, Deus diz para nós fazermos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.